Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje nós vamos continuar aquela análise dos filmes de animação do universo dos Novos 52 da DC. E a animação de hoje tem um peso aí muito grande. Isso porque ela adapta uma das sagas mais famosas dos quadrinhos da editora, O Contrato de Judas. E essa é uma saga famosíssima então que envolve a equipe dos Titãs. E é a segunda animação da equipe, e que adaptou livremente então esse arco dentro desse universo animado. E vejam só galera, tem outro fato importantíssimo aqui nesse filme que a gente vai fazer análise, que foi o primeiro filme então desse universo animado que não teve a participação do Batman. Eles conseguiram não botar então o Batman num filme animado. E aí fica a dúvida, para quem viu há muito tempo ou vai rever agora, se essa animação então fez jus, esse arco do Contrato de Judas, ou se ela fracassou muito. Vamos então analisar esse filme completinho aqui, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já vá deixando aqui o seu bate-like, deixa um bate-comentário aqui, escreve aqui nos comentários se você lembra de ter assistido nessa animação do Contrato de Judas, o que você achou, deixa sua nota já aqui nos comentários. Dito esse filme, e essa animação então foi lançada em 2017, e bora começar então a análise desse filme. Sem mais o que o time vai pensar. O quê? Não, Bom, depois disso, a matriarca do caos consegue fugir dessa base, e para chegar no computador central dela, o Dick e a Estelar discutem sobre o seu relacionamento. Para ir no final dessa missão, o Dick chamar a Estelar para ir morar com ele, na frente de toda a equipe. No dia seguinte, já na Torre Titã, o Ravi fala pro Mutano que ele precisa parar de ser tão brincalhão com a Terra, se ele quiser algo sério com ela. E falando da Terra, ela depois tem um diálogo bom com a Estelar, pois a Terra parece querer conversar sobre algo com isso, pois ambas têm passados muito trágicos. Mas a Terra não prefere falar com ela. E em seguida tem outra cena boa de diálogo, mas dessa vez envolvendo o Besouro Azul. Aqui é o momento mais do filme para estabelecer como é que tá cada personagem aqui em relação à equipe. O Ravi tá fazendo uma chamada aqui com seus pais. E a princípio parece que a conversa tá indo bem. Até quando então seu pai começa a perguntar do alien que vive com o Ravi. E no final aqui o pai dele diz que sente muito pelo que ele disse na conversa, mas que ele sente muita falta do filho dele. E caraca, ele diz isso pro próprio Ravi, como se ele nem existisse mais. Enquanto isso, o Dick tá vendo uma entrevista recente do Irmão Sangue, o chefe daquela seita que os Titãs estão investigando. Mas o melhor é depois o Damian chegando ali e tendo uma conversa muito sincera com o Dick. O Dick tenta saber mais do garoto, e isso acarreta no milagre do Damian sendo legal e aprovando a decisão do Dick de se mudar com a Estelar. A Estelar provou ser uma líder decente. Eu aprovo. Obrigado. Galera, isso se chama amadurecimento. Que bonito ver o Damian crescer. E é explicado também, então, que o computador dos Titãs está analisando os dados que eles obtiveram daquela base lá do culto. Mas vai levar um tempinho para eles analisarem os dados que estavam corrompidos lá. E falando dessa seita, aí o filme lembra que ele tem que desenvolver um pouco essa parte dos vilões, que é a figura, então, desse Irmão Sangue. A matriarca do caos conversa com o Irmão Sangue, que tá tomando aqui um banho um tanto diferente. Isso porque ele tá tomando um banho de sangue. E esse sangue é do repórter da entrevista que a gente viu há pouco que o Dick estava vendo. Isso porque esse cara tentou questionar mais o Irmão Sangue. Ela diz que está preocupada com os Titãs, que é a terceira base que eles destroem. Contudo, o Irmão Sangue tá tranquilo e fala que ele tem um anjo da guarda e que ele irá tomar conta da equipe. Afinal, porque ele tá pagando muito bem esse cara. Ah, gente, esse vilão aqui... Que assim, o Irmão Sangue ele já não é um grande vilão ali das HQs. Mas desse filme aqui eles vão se superar. Pode esperar aí pra ver mais pra frente. Voltando pros Titãs, o Rami, depois daquela ligação com seus pais de meditação pra Terra acalmar seus poderes. E no fim ela diz que a equipe vai fazer uma reunião e quando ela chega no local, ela mostra isso, ao reagir com seus poderes aos Titãs, mostrando que eles fizeram uma festa surpresa pra ela. Que eles estão comemorando aqui 1 ano dela tendo entrado na equipe. Aqui ela foi pega desprevenida. A garota até chora ao dizer que ninguém nunca tinha feito algo assim pra ela. E depois nós vemos ela se divertindo na festa, bem como o próprio resto da equipe nessas fotos. Quando vê até teria sido interessante ter colocado essa homenagem a essa festa e antes de mostrar ela traindo o Damian ali, daqui a pouco seria um pouco mais impactante, porque levando como a história tá aqui, ela depois só fica com aquele peso na consciência, de os caras fizeram um festão pra mim e estavam se divertindo e eu aqui traindo eles. Mas aqui, pelo menos, o filme ele tá mostrando assim como os Titãs se importam, pra depois lá no final, quando eles descobrem a traição, ter pelo menos um pouco de peso, E durante essa festa, 2 coisas acontecem. O computador dos Titãs decifra aqueles dados e é onde tem um cientista que pode revelar segredos para eles. E o Slade vai conversar com o Damian, que tá preso aqui nessa rocha.
nessa com os Algul e como ele não foi escolhido como sucessor da Liga dos Assassinos. Os Titãs, logo em seguida, atacam o lugar onde está esse tal cientista. E foi ele quem fez aquela máquina que tira os poderes dos meta-humanos. A equipe luta contra vários robôs e consegue capturar ele no fim. E quando eles vão interrogar ele, pior ainda mais, porque depois os Titãs veem que o culto do sangue estava observando e reunindo informações sobre cada um deles há muito tempo. E esse clima aqui de mistério que eles vão fazendo, isso é legal aqui no filme. O problema mais é que a gente tá chegando já quase aí no ato final do filme e a gente não teve absolutamente mais nada em relação ao Irmão Sangue, porque o foco teve que ter sido tirado dele pro Slade, pro lance dele com a Terra, né? Porque eles tinham que desenvolver isso também. Então, de novo, é o filme brigando aí com a sua duração de tempo. Preocupados em como esse culto estava observando a equipe, a Estelar fala para a equipe ficar atenta nos próximos dias. O que isso vai ser completamente ignorado lindamente. Após isso, nós chegamos aí num dos melhores diálogos dessa animação, que acontece nessa conversa do Mutano e da Terra. Ela finalmente fala do seu passado e diz como todos que viviam com ela acharam que ela estava possuída quando ela mostrou seus poderes. E aí o Mutano fala que, na verdade, todos os Titãs têm os seus passados traumáticos. E por incrível que pareça, que é isso, hein, Mutano? E depois dessa conversa tensa, rola aí um beijinho entre ele e a Terra. O humano aqui fica tão feliz que depois ele vai se transformando aqui em vários animais comemorando. É bonitinho. E ao mesmo tempo é trágico isso, porque aí nós temos o Exterminador falando no comunicador com a Terra. E ele diz que quase acreditou no teatrinho dela. Sei não se era teatrinha, hein? Mas como eu ressaltei ali, né? Os diálogos dessa cena são muito bons do Mutano e da Terra. Mas essa questão aqui do romance da Terra com o Mutano também não dá pra comprar tanto, sabe? Só se você conhece mais das outras histórias e viu outras versões desse arco. Que aí você sabia que eles iam ter uma coisinha e depois não ia acabar bem. Mas se você for só pela história, pô, a Terra até o momento ela só ignorava o Mutano, né? Ou seja, a gente vê que eles pegaram os momentos chaves que é desse arco e colocaram nesse filme. Mas o problema é que eles não conseguem merecer esses momentos pela trama que eles estão construindo. Principalmente esse aqui da Terra com o Mutano, que embora seja uma cena boa, acho que ela não merece esse payoff. E no dia seguinte, o Slade coloca em prática. Primeiro, a Estelar recebe um pacote misterioso que é para ser do Dick. Depois, o Jaime some no abrigo onde ele trabalha. O Dick chega no local e vê que ele caiu numa armadilha elétrica que estava na cadeira e inutilizou o inseto dele. Em seguida, o Dick vai até onde o Mutano ia estar, que era um convite para participar de um podcast num evento tipo Comic Con da cidade. E ele caiu num truque básico, que era de ter um botão enorme ali que dizia para não apertar, e o Mutano apertou, e aí ele recebeu dados tranquilizantes. Pô, e assim, eu sei que o Mutano é um alívio cômico, né? Mas pra que tá servindo esses treinos aí dos Jovens Titãs, né? Pô, o cara foi numa armadilha tipo Papaléguas, né? O cara tinha uma flecha apontando, ele foi lá e caiu exatamente ali. Pô, aí é complicado. Mas por fim a gente chega aí num momento que é muito lembrado pra quem viu essa animação há muito tempo atrás. Que aí a gente tem a luta do Exterminador que vai atrás pessoalmente então do Dick. E essa luta começa ali no apartamento, né, do Asa Noturna. O Dick vê que a Estelar sumiu. E aí o Exterminador chega atacando ele. E se inicia uma luta que é muito maneira. Onde eles trocam de várias armas e a luta percorre todo o apartamento do Dick até que ela se estende do apartamento até um cais da cidade. O Dick tem o seu ombro deslocado. E no final, o Exterminador dá um tiro no Dick. Ele se comunica com a Terra e é mostrado que ela incapacitou a Ravenna na torre. Quando o Exterminador vai embora, é revelado que o Dick está vivo. E ele usou uma tábua de madeira que ele pegou na rua como proteção. Pô, e a luta aí do Dick Exterminador realmente é muito maneira. E a gente pode ver que realmente a animação tava tão na pressa que teve que cortar essa luta aí da Terra com a Ravenna, que deve ter sido muito épica, né? Mas em seguida aí a gente tem uma cena muito boa que é a Terra conversando com o Damian lá na base do Exterminador. Nessa conversa, o Damian fala que entende a tática que o Slade fez com ela. Isso porque o Robin ele também teve um pseudo-mentor que quase enganou ele, lembram? Lá no filme Batman vs Robin, que foi o Garra da Corte das Corujas. E de fato, lembra em partes, e o Damian diz que o Exterminador tá só se aproveitando da Terra para atingir os seus objetivos. A garota, claro, não acredita nele, mas depois nós vemos ela tirou com o Mutano na sua festa. E aí a gente vê que o Dick usa então um rastreador do celular da Terra e simples assim, ele vê que ela tá na mesma ilha lá do culto do Irmão do Sangue. Pois é, lembram dele? Ele tá de volta aqui e tá se preparando para fazer um ritual com aquela máquina para roubar os poderes dos Titãs. E nesse momento, então, rola a revelação do Slade falando para os Titãs que a Terra traiu eles. E ela se apresenta, então, como traidora para sua ex-equipe. E como em outras versões de adaptação desse arco, ela tá um pouco diferente aqui. Não se pode ganhar todas. É, porque lá, não sei se vocês lembram, no desenho de 2003, ela muda a armadura, né, para mostrar que ela trocou de lado e tudo mais.
E aqui nesse desenho ela só botou ali uns piercing pra mostrar que ela tá do mal, né? Mudou o batom pra um preto. E a Terra ela mostra que tá mega fria então com os titãs, que não tem remorso nenhum, ao mesmo tempo que o Asa Noturna tá se infiltrando lá na base do Irmão Sangue, onde vai acontecer esse ritual. O Irmão Sangue chega onde está a máquina, Noturna, vivo ou morto, devido a como essa máquina funciona, que a gente não tem como entender. Ele diz que não vai ter acordo, mas fala que tem um outro caminho. O Slade pausa um tempinho, então, vejam só, é a hora da Terra ser traída. O Exterminador recebe a sua grana, enquanto a garota é colocado na máquina junto com os titãs. E o tal ritual começa, e a gente tá perdidaço em relação ao que o Irmão Sangue quer, ou qual que é o objetivo final de tudo isso. E esse é um dos grandes pontos negativos aí do filme. Toda a parte aí desse culto e como ele reaparece só aqui no ato final, com esse super plano de sugar, né, os poderes, né, dos titãs, é só explicado que na verdade o Irmão Sangue quer se transformar num deus. E tipo, ele precisava exatamente dos poderes dos titãs mesmo, porque a gente viu que a máquina ela podia sugar de outras pessoas, né, porque é o que a gente já viu. E tinha que ser exatamente nos poderes, porque agora ele tá usando a Terra e não a Asa Noturna. Então isso faria diferença? Não dá pra tentar entender. Deixa. Enfim, a máquina é ligada e Irmão Sangue fica soltando um discurso genérico de super vilão, e durante a transformação dele, o Asa Noturna até consegue liberar os outros titãs e tenta impedir ele, mas no final ele vira esse monstro muito, mas muito genérico de feio. Mas agora ele tem os poderes aí de todos os titãs juntos. Enquanto o Damien e o Dick lutam contra o Exterminador, os outros titãs enfrentam esse bichão feio. E aí aqui é pura porradaria genérica de final de filme. Mas essa luta aqui final realmente fica muito, mas muito melhor quando a Terra acorda ali depois da máquina e sai gritando Slade! E não só por causa do conflito da Terra com o Exterminador que acabou de trair ela, mas sim por causa da animação. Porque realmente nesse momento ela fica bem mais diferente, acho que fica muito mais quadros, né? Mas a animação fica muito melhor, fica diferente nessa parte aqui da luta quando a Terra começa a usar sua geoforça ali. E vejam só aqui a Terra atacando o Slade com seus poderes. Dá um grande pulo aqui da animação. Já o Irmão Sangue é derrotado falando frases de efeito horríveis pelos outros titãs. Esse vilão aqui foi péssimo mesmo. A Ravenna tira os poderes deles porque sim, e depois ele é morto pela própria Madame Caos, que diz que tá o salvando. Já a Terra aqui castiga bem o Slade, e quero ver isso no cinema, e a própria cena da Terra ali no final lutando com o Exterminador. Afora também que tem todo aquele arco ali do Irmão Sangue e do culto deles que eles, nossa, mal desenvolvem aqui. Viram um vilão genérico e depois um mostrão muito mais genérico ainda no final. Perde pros poderes ali pra Ravenna, sabe? Eu não sabia qual era o objetivo dele. Essa parte do Irmão Sangue realmente é muito ruim. Mas galera, agora eu quero saber de vocês. Qual a opinião de vocês em relação a esse filme? Vocês lembram de ter visto ele? Deixa a nota de vocês aqui nos comentários. E já sabe também, né galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser nos apoiar ainda mais, nós temos o clube de canais aqui, o Seja Membro no YouTube e também o Padrim. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Tem vários extras bem legais lá. Dá uma conferida. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.